Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Unifenas Universidade. Nota máxima no MEC. Olá, boa tarde para você que nos prestigia e nos dá o carinho da sua audiência aqui pela nossa TV Alterosa. No programa Alô Doutor de hoje, eu converso com o cirurgião plástico Leonardo Soares. Nós vamos falar sobre a lipoaspiração moderna. Mais um tema importante no programa Alô Doutor de hoje, que começa agora. Chegou a sua vez de brilhar. Estude na Unifenas, a melhor universidade privada de Minas Gerais. Garanta seu futuro agora. Inscreva-se em vestibular.unifenas.br. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento. Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Prontinho, o cartão estará disponível para uso. Unimed Divinópolis. Em Divinópolis existe um lugar onde saúde e autoestima se encontram com conforto, tecnologia e sofisticação. Clínica Binder. Com a doutora Fabiana Valério, você recebe mais que cuidado. Encontra a compreensão e o acolhimento que sua saúde feminina merece. Com o doutor Fernando Binder, você tem a confiança de transformar sonhos em realidade, com resultados que respeitam quem você é. Clínica Binder. Sua saúde tratada com excelência. A Essenza Odontologia chegou em Divinópolis e está estrategicamente localizada para o seu conforto e conveniência. Com uma equipe altamente qualificada e tecnologia de ponta, a Essenza Odontologia oferece os serviços de clareamento dentário, ortodontia, lentes de contato, reabilitação com implantes dentários e próteses, harmonização facial e preenchimento labial. Essenza Odontologia. Venha nos visitar e descubra como é fácil transformar o seu sorriso. É sempre bom ter o carinho da sua audiência aqui pela nossa TV Alterosa, neste ano em que completamos 18 anos no ar, sempre informando com responsabilidade e ética aos mineiros de toda a nossa região. Divinópolis e mais 60 cidades ligadas no Alô Doutor, a maior audiência em saúde em Minas. Hoje estamos recebendo com todo carinho um grande profissional da nossa cirurgia plástica, ele que atendia no Rio de Janeiro, o Dr. Leonardo Soares. Ele é realmente um nome importante quando se fala em lipoaspiração moderna nas cirurgias que evoluíram na cirurgia plástica como um todo, né? Dr. Leonardo Soares, que atendeu prontamente o nosso convite, destacando esse tema, a lipoaspiração moderna. Doutor Leonardo, nosso muito boa tarde, que honra recebê-lo aqui no Alô Doutor. Boa tarde, queria agradecer o convite e vim aqui hoje com o intuito de mostrar como é que funciona agora as atualizações da cirurgia plástica. E são muitas as atualizações? Muitas atualizações, muitos equipamentos novos e que estão começando a chegar no Brasil e no mundo, e a gente já possui esses equipamentos e já está trazendo aí para a vanguarda da cirurgia plástica. Que bacana. Durante muito tempo a abdominoplastia, né, com sua cicatriz extensa, foi considerada a única solução, né, para tratar a flacidez abdominal. E hoje? Hoje a gente conta com diversas técnicas e tecnologias, que é realmente esse o intuito da nossa conversa, né? Trazer um pouquinho mais para a população do que são essas tecnologias, né? O que é essa lipoaspiração moderna e como que ela evoluiu? Então, a lipoaspiração moderna, além de a gente conseguir fazer um contorno corporal mais evidente, utilizando as tecnologias, a gente consegue associar o que a gente chama de retração de pele. Com essa retração de pele, na maioria dos casos, a gente não precisa mais fazer aquela incisão, fazer aquele corte. Então, a gente consegue fazer apenas ali o orifício da lipoaspiração, que é bem pequenininho ali, em torno de meio centímetro, e consegue fazer esse contorno corporal sem precisar fazer a cicatriz. Então, é essa que é a nossa evolução. Como se fosse uma cirurgia por vídeo, né? Como se fosse uma cirurgia por vídeo, uma cirurgia robótica, realmente sem aquele estigma da cicatriz. É um grande avanço, né? Claro. Você já não ter o corte, né? Ou o corte bem reduzido, né? Exatamente. De forma minimamente invasiva, se é que podemos dizer assim, né? Minimamente invasiva, porque a gente consegue ter uma recuperação do paciente mais rápida, a gente consegue menos trauma, menos sangramento.
Então, isso para o paciente, de modo geral, até para a segurança da paciente e a saúde da paciente é muito melhor. O que é o argoplasma e como ele funciona na cirurgia plástica? Basicamente, é um equipamento que a gente utiliza que ele gera um plasma de argônio. Isso gera uma energia num tecido que a gente coloca ele. Então, a gente vai ali numa camada mais profunda da pele, onde a gente fez a lipoaspiração e aí, na hora que a gente está passando ele, ele gera uma retração de pele. Então, essa retração de pele faz com que a gente perca aquela flacidez, aquele excesso cutâneo que teria que realmente retirar por cirurgia, fazendo que com a lipoaspiração associada a gente não precise mais desse corte. A retração da pele substitui a necessidade da abdominoplastia? Justamente, em muitos casos sim. Então a gente consegue em muitos casos sim e em alguns outros casos que a paciente teve 3 filhos e tem muito excesso cutâneo, até mesmo naquela pós-bariátrica, né, que a paciente fez aquela cirurgia bariátrica e ficou com muito excesso cutâneo, aí não tem jeito, aí realmente a gente tem que tirar um pouquinho de pele, mas com a tecnologia, muitas das vezes a gente acaba tirando muito menos, então faz uma cicatriz menor. Então isso realmente é uma evolução significativa na cirurgia plástica. Agora, um ponto importante também é a gente diferenciar, né, a lipoaspiração convencional da vibrolipoaspiração ultrassônica. Exatamente. Já é um outro avanço? É um outro avanço, que são os equipamentos também que eu utilizo. A gente faz a vibrolipoaspiração ultrassônica com 2 equipamentos. Então, com a vibro, com essa vibração que a gente utiliza no equipamento, a gente tem também menos trauma, a gente tem menos sangramento e a gente consegue fazer essa lipoaspiração de forma mais uniforme. E associando com um equipamento de ultrassom, que é a vibrolipoaspiração ultrassônica, a gente consegue fazer com que essa gordura ela fique mais liquefeita, então ela sai em forma de líquido. Isso também gera menos trauma, menos dor para o paciente, uma recuperação mais rápida e a gente consegue resultados melhores, sem aquele estigma da lipoaspiração antiga, que ficavam aquelas fibroses, aquelas retrações, né, nas pacientes. Quais seriam os outros benefícios, né, dessas tecnologias para o paciente? Além da recuperação mais rápida, menor trauma, né, vamos ratificar isso. Menos dor. Menos dor, recuperação mais rápida, menos trauma e resultados mais significantes, sem aquele estigma da cirurgia plástica, sem nenhuma deformidade, são resultados mais homogêneos. Agora, essas técnicas são seguras, doutor Leonardo? Exatamente. Porque tudo passa pela evolução, mas tudo passa também pela segurança do paciente que tem que ser preservada, né? Exatamente. A segurança, né, ela vai de acordo com cada equipe, né? Eu sou cirurgião certificado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, então a nossa ética é sempre a gente operar em hospital geral, hospital que tenha toda a estrutura, a gente tem anestesista o tempo todo em centro cirúrgico, então a gente só opera realmente em centro cirúrgico, né? O lugar de cirurgia plástica é no centro cirúrgico. Sim, agora você falou do argoplasma, todo paciente ele é candidato ao uso do argoplasma? Nem todo paciente é candidato. Como é que é essa seleção? A seleção a gente faz na consulta, né? Por isso que a gente pede sempre, por mais que a gente atenda até pacientes aqui de Divinópolis, de algumas outras regiões de Minas Gerais por telemedicina, a gente sempre pede para fazer uma consulta presencial, pelo menos ali 1 semana, 2 semanas ali, para a gente poder avaliar a paciente com calma e aí a gente consegue ver se realmente tiver um excesso cutâneo, um excesso de pele muito significativo, aí a gente precisa realmente fazer a cirurgia com um pequeno corte ou um corte maior. Você é natural de São Paulo, né? Trabalhou durante muito tempo no Rio, né? E agora está em Minas Gerais, né? O que você vê no mercado mineiro da cirurgia plástica frente a São Paulo, Rio de Janeiro? A tendência do Brasil? Segue a tendência do Brasil? Segue a tendência, né? E a gente sente que realmente aqui em Minas Gerais tem esse calor humano muito mais forte do que nos outros lugares que eu tive. É muito diferente. O mineiro a recepção é outra. E a gente cria vínculo com os pacientes de uma forma muito mais fácil e espontânea aqui em Minas Gerais. Então, mais próximo, as pessoas são mais próximas. Mais próximas. Maravilha. E você tem operado onde? Em Belo Horizonte? Então, Você tem operado muitos pacientes aqui, né? Sim, muitos pacientes. A gente faz as nossas consultas no IMCP, que é o Instituto Mineiro de Cirurgia Plástica, e a gente faz as cirurgias no IOBH, que é um hospital, Instituto dos Olhos de Belo Horizonte. IOBH é um instituto voltado para cirurgias oftalmológicas, mas que tem uma estrutura para cirurgia plástica como um todo, né? Exatamente. Muito bem. A lipoaspiração com argoplasma, ela é dolorosa? O que acontece? A lipoaspiração, em termos gerais, se feita de maneira adequada, ela não gera essa dor importante, né? Apenas um incômodo ali do pós-operatório, igual toda outra cirurgia, né?
Então, assim, pelo fato de a gente conseguir, com as tecnologias, gerar menos trauma, menos sangramento, a gente consegue controlar essa questão da dor. Então, a gente consegue ter resultados melhores, com menos dor e uma melhor recuperação pós-operatória. Ok. A gente conversava antes do programa, você falava da cirurgia da mama, né? Como que evoluiu também, né, a cirurgia da mama, com a incisão mínima agora de 2 centímetros? Que técnica é essa, doutor Leonardo? Essa é uma técnica que chegou no Brasil agora e a gente está sendo um dos primeiros a trazer aqui para Belo Horizonte, que chama Preserver. É um dispositivo que ele tem como se fosse um balão, e esse balão infla por dentro da mama e aí faz com que tenha preservação de todos os ligamentos e tecidos mamários. Então a gente não precisa fazer aquela ressecção, não precisa usar aquele bisturi elétrico, ela mesma faz essa dilatação e aí a gente consegue fazer o procedimento em torno ali de 25 minutos. Você infla a prótese dentro do seio por Exatamente. essa incisão? A gente faz essa incisão mínima de 2 centímetros, infla esse balão, tira o dispositivo e coloca a prótese. Então olha só. É muito menos traumático e a gente consegue falar assim, né, que é a nossa técnica que a gente tem passado, que é uma recuperação ultra rápida. No mesmo dia o paciente já está em casa e no outro dia a gente... Está superando até a R24R? Está superando a R24H, né, que são aquela recuperação em 24 horas. Essa é até menos. É até menos, né? A tendência realmente é essa. Olha só, quanto tempo dura o resultado da lipo com retração de pele, doutor Leonardo? Pode durar realmente a vida toda, se a paciente seguir, porque além da cirurgia plástica, a gente tem uma equipe de endocrinologista, nutrólogo lá na clínica. Então, a gente faz um tratamento de maneira geral. E a paciente faz uma preparação pós-cirurgia também? Faz uma preparação pré-cirurgia e pós-cirúrgica, para a paciente manter os pesos, manter as suas atividades, para poder a gente ter um resultado a longo prazo. Olha só, que bacana. E a gente conversava também antes do programa, a sua esposa também atua lá com você na clínica? Ela é dermatologista. Ela é dermatologista, né? Sim. Doutora Gabriela? Gabriela Soares. Isso, né? Gabriela. Como é que é o cirurgião plástico trabalhando com a dermatologista? Às vezes um indica para o paciente para o outro. Está tudo em casa, literalmente falando. A gente tem essa relação que é muito boa, né? As pacientes que ela atende sempre tem alguma queixa ali da mama, do abdômen, do contorno corporal, assim como também tem da face. Então, um acaba encaminhando para o outro o tempo todo. Olha, que bacana. Eu gostaria que você falasse também sobre essa expectativa do mercado hoje, né? Que a gente vê muito outros profissionais fazendo procedimentos estéticos, né? Na sua avaliação, como é que você vê esse mercado hoje? É um mercado que apresenta risco para o paciente? É um mercado que está mais seguro para o paciente? Qual que é a sua visão hoje como cirurgião plástico? O paciente precisa ser o tempo todo conscientizado, né? Que ele precisa buscar um cirurgião plástico que seja credenciado pela sociedade, que é um cirurgião plástico que realmente passe essa segurança e o principal é pesquisar aonde vai ser feito o procedimento, se esse profissional está indicando que seja feito na clínica dele, se ele está indicando que seja feito num hospital com realmente uma estrutura e um suporte, que é assim que a gente vai gerar a segurança. Então a gente vê muitos casos, até de alguns colegas que acabam operando em lugares que não têm essa estrutura e acabam tendo alguns problemas, algumas complicações. Então, para evitar esse tipo de problema, o paciente precisa ser sempre conscientizado, porque toda cirurgia, por mais que seja uma cirurgia minimamente invasiva, toda cirurgia tem risco se ela for feita num lugar inadequado. E também por um profissional não habilitado, né? Exatamente. Preparado, né? Experiente, né? Isso tudo conta. Mais de 6 anos ali. Depois que o médico forma, são mais 6 anos de estruturação da carreira. Para se preparar para ser um cirurgião plástico. Para se preparar para ele são ter 12 mais anos, uma experiência de 12 mais... anos até se tornar um cirurgião plástico, né? Nós vamos a mais um intervalo, é isso? Daqui a pouquinho, então, a gente volta conversando com o Dr. Leonardo Soares, ele que fala para a gente com propriedade sobre a lipoaspiração moderna. Ele é uma referência nesse tema, nesse assunto. Já já a gente volta, não saia daí. Clínica Médica Dr. Hudson Lázaro, alto padrão e referência em cirurgia plástica e transplante capilar. A cirurgia do transplante capilar vem sendo cada vez mais procurada no tratamento cirúrgico da calvície. Dr. Hudson Lázaro trabalha com uma técnica exclusiva, com implante fio a fio e destaque para implante de fios longos, gerando resultados mais naturais, precisos e delicados. Agende sua consulta e descubra como é possível transformar sua vida. E hoje é dia de conhecer o seu laboratório central.
Aqui tem núcleo técnico operacional capaz de realizar mais de 250 mil exames por mês, profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Espaço Kids, coleta infantil especializada e certificado de coragem. Realize os seus exames no laboratório central da sua cidade e confira a qualidade, segurança e a rapidez que você e a sua família merecem. Laboratório Central, sempre uma unidade pertinho de você. CIPA Medicina e Segurança do Trabalho é coisa séria. CIPA Móvel, maior praticidade, agilidade e segurança. Soluções em licenciamento ambiental e gestão sustentável. EPIs CIPA, toda a linha de equipamentos de segurança para atender a sua empresa. CIPA Medicina e Segurança do Trabalho é coisa séria. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp no número 37 999 87 96 52. De volta com o programa Alô Doutor, hoje conversando com uma grande referência da lipoaspiração moderna em Minas Gerais, o Dr. Leonardo Soares, que vem conversar com toda a Divinópolis e região. Eu vou falar rapidamente aqui, porque nós já estamos realmente nos despedindo dessa edição, né? Agora estamos lançando de fato a 38ª edição, e o Dr. Leonardo foi convidado também para estar conosco nessa revista que está nascendo, trazendo um conteúdo importante baseado nessa entrevista. Essa revista que é distribuída gratuitamente nos consultórios e clínicas de toda a região. Revista Alô Doutor na sala de espera para quem espera o melhor. Doutor Leonardo, então agora você já é quase um mineiro, né? A esposa é mineira, é de Barbacena, né? Exatamente. Já pode até escolher o time para torcer aqui, ué. Vamos Vai ter que deixar o Palmeiras. Vou ter que deixar o Palmeiras. Vamos ver. Mas a gente está muito feliz aqui em Minas, né? A gente mora lá em Belo Horizonte, família em Barbacena, está tudo perto. Está tudo perto, né? Muito bem. Momento emoção no programa. A gente quer prestar a você uma rápida e singela homenagem, né? Falando um pouco de quem é o Leonardo esposo, o Leonardo genro, cunhado, o Leonardo amigo. Quer assistir? Vamos lá. Veja na tela. Olá, passaram a missão de falar um pouco sobre o Léo, e não é uma tarefa muito difícil, porque existem pessoas que marcam a nossa vida, tanto pela sua amizade sincera, quanto pelo seu caráter, quanto da sua presença constante, e esse é o Léo. O que faz ele se tornar um profissional brilhante e um cara dedicado com uma paixão pela vida e pelas pessoas. Então, sorte de quem tem aí um Léo na vida. Um beijo grande do coração. Hoje estamos aqui reunidos para falar sobre o Léo, uma pessoa de carisma altíssima que entrou para nossa família, que está presente aqui não somente fisicamente, mas também como um exemplo de pai, um exemplo de pessoa que a gente sempre está aprendendo junto. Em questão profissional, o Léo é um cara muito objetivo, sabe o que está fazendo, sabe a trilha que está seguindo, aceita desafios enormes, desafios de mudança de vida, de mudança de cidade, e mais uma vez é um exemplo que tanto profissional quanto pessoal, que a gente deseja estar sempre perto. Grande abraço. Olá, Léo, tudo bem? Vim aqui para falar um pouco desse irmão. Olha quem tá aqui. Então, ele é um excelente profissional, um excelente irmão. Como a nossa mãe dizia, é um menino de ouro. E só tenho a agradecer na vida por ter esse irmão acolhedor. E esse excelente profissional que ele virou agora, cuida dos pacientes com muito amor. E é isso, um abração e te amo. Tchau. Sou José Hamilton Nogueira Soares, médico, pai do Dr. Leonardo, cirurgião plástico, um excelente cirurgião, um bom filho, dedicado, competente, e que sempre se preocupou comigo e com toda a família. Sempre que me pedem para falar do Leonardo, me vem à cabeça muita dedicação, muita resiliência e muito amor ao que ele faz. Eu pude acompanhar
o Léo desde a época da graduação, parte da residência, e com a rotina, né, eu sei o quanto ele se dedica e quanto amor ele oferece de forma efetiva, né, e o cuidado que ele tem com o paciente. Então, Léo, eu queria te dizer que eu tenho muito orgulho e admiração pelo que você faz. E queria que você soubesse também que toda vez que você voltar para casa, você vai ser cercado de amor. Queria que você soubesse que a gente te ama muito. Olha só! É muito bacana isso, né, Leonardo? Muito. Poder trazer isso. Porque é realmente essa base, esse núcleo, né, para uma profissão tão importante e muitas das vezes tão corrida, né? Porque você mexer com o paciente, lidar com o paciente, é um desafio muito grande, né? Você mexer com vidas, né? Trabalhar com vidas. Você ter esse apoio da esposa. Vocês têm um bebê, né? Tem um bebezinho de 2 anos. Um bebezinho de 2 anos, né? Esse vai ter que ser atleticano. Agora vocês já estão em Minas? Vamos ver, né? E ali o seu sogro, né? A sogra, o seu cunhado, né? Meu cunhado. O seu amigo é do Rio, é médico do Rio? É médico, formou comigo lá em Teresópolis. Tinha mais gente para falar, mas não deu tempo, sabe? Quem sabe da próxima, né? Quem sabe da próxima, né? Surpresa boa. Bacana. Parabéns por essa estrutura que você traz, né? E por essa parceria que você tem com a Gabriela, né? Como médica, dermatologista, junto com você, né? Quando eu criei esse quadro aqui, a gente queria realmente emocionar, sabe? E você se emocionou, eu fico feliz por isso, né? Que a gente tocou aí Tocou na alma, né? Na alma, né? Muito bem. Olha, vamos lá então, vamos dar sequência à nossa entrevista? Vamos. Nós queremos falar sobre essa técnica, né? Que também pode ser aplicada em outras regiões, além do abdômen, né? Que é o argoplasma, né? Sim. Além do abdômen, quais outras regiões? As áreas que a gente mais acaba usando são os braços, né? Principalmente, porque a gente sabe que a paciente fica com aquele excesso de gordurinha ali no braço, tem aquela queixa que o braço está caído, está um pouquinho mais para baixo ali. E quando a gente passa o argoplasma, a gente sente aquela retração, é como se aquela pele que estivesse sobrando, depois que a gente faz a lipoaspiração, ela grudasse no tecido. Então ficasse aquele braço firme, então é como se realmente a pele grudasse no braço. Tá. Então, o tempo de procedimento nas cirurgias do contorno corporal, então, tem caído cada vez mais? Porque assim, você aglomera num contorno corporal 2, 3 ou até mais procedimentos, né? Sim. Esse tempo tem diminuído com o avanço dessas técnicas ou não? Tem se mantido. Tem se mantido? Até porque a gente acaba utilizando mais equipamentos. Então, a gente faz ali de forma otimizada e depois passa o equipamento. Então, teoricamente, o que aumentaria o tempo, a gente conseguiu manter pela equipe. A gente tem uma equipe muito grande, ficam ali, às vezes, 3, 4 cirurgiões fazendo um em cada área. E você, esse tempo de cirurgia, né? Esse tempo na mesa cirúrgica, ele é padronizado como? Para dar segurança para o paciente? 6 horas hoje? A gente tem um padrão que a gente tenta sempre seguir. Logicamente, quando a gente passa um pouquinho desse tempo, a gente tem um anestesista o tempo todo ali na sala, avaliando se realmente o paciente está saudável, se está tudo bem, se precisa fazer um pouquinho mais de hidratação, se precisa avaliar alguma questão ali específica, se a gente precisa encerrar a cirurgia. Então, como a gente faz sempre em hospital, em ambiente seguro com o anestesista, é ele que vai delimitando ali também o máximo que a gente consegue chegar. Com o preparo pré-operatório, a gente também consegue ter uma noção, olha, esse paciente eu consigo fazer, né, com esse limite de horário, esse outro paciente eu já preciso diminuir um pouquinho ali as áreas para poder seguir ali o máximo possível. Mas não tem um padrão já estabelecido? Depende muito de cada caso. Depende de cada caso? Mas não tem um padrão estabelecido máximo de horas, não. Tem diversos estudos novos que saíram que eles falam isso, que o score de risco aumenta se você realmente não fizer um preparo pré-operatório. E esse sim teria que ter pelo menos ali no máximo 6 horas. Esse preparo pré-operatório é para você conhecer mais o paciente, exatamente, né? A gente precisa ver como é que está a hemoglobina do paciente. Cada caso realmente é um caso, né? Cada cirurgia é uma cirurgia, né? Exatamente. Você opera, qual que é a sua média de cirurgias que você tem feito, assim, por mês ou por semana? Por semana, geralmente, umas 4 cirurgias. 4 cirurgias. A gente não consegue colocar 3, 4 cirurgias no mesmo dia, porque... Associar muita coisa. Não tem como, porque realmente, às vezes, uma cirurgia de 6, 7 horas, a gente não consegue... É muito desgastante uma cirurgia de 6, 7 horas, porque não é só ali
o procedimento em si, né? É um trabalho artístico, né? Como se a gente estivesse realmente fazendo uma escultura, né? Esculpindo. Então é muito detalhista, é muito detalhe. A gente precisa estar no máximo de atenção que a gente tem. Então não tem como realmente colocar 2, 3, a gente sempre faz uma por dia. E você opera com outro cirurgião? Como é que é a sua equipe, doutor Leonardo? Sim, a nossa equipe tem 8 cirurgiões. 8? Tem 8 cirurgiões lá, e são cirurgiões renomados. Tem a equipe do Leandro Gontijo também, que é bem conhecido em Belo Horizonte. IMCP? Chama Instituto Mineiro de Cirurgia Plástica, que a abreviatura é IMCP. Tá, mas eu pergunto assim, na hora da cirurgia você opera com outro cirurgião com você? Sim, sempre. Sempre. Tem que ter, né? É o ideal, né? É o ideal, até né? para a gente otimizar essa questão do tempo cirúrgico e gerar menos trauma para o paciente, né? A gente sempre opera ali em 3, 4 cirurgiões. Tá, nesse tipo de lipoaspiração, né, no caso do argoplasma, como é que é o pós-operatório? Então, o pós-operatório, a gente também tem uma equipe, né, que faz as drenagens, a gente tem a fisioterapeuta que vai na casa do domicílio da paciente. Então, com essas atividades que a gente faz, acaba sendo muito mais branda, muito mais leve, a recuperação mais rápida, até pela questão da técnica que a gente usa e também das tecnologias. Então, acaba sendo mais brando. E qual o diferencial de realizar esse procedimento com um cirurgião de vanguarda, um cirurgião experiente? Apesar de você ser jovem, né, você já é experiente nessas técnicas avançadas, né, doutor Leonardo? Sim. Você tem o quê? 36? 36? Sim. Né? Seu pai também é médico, né? Meu pai também é médico. A gente investiu já logo cedo, né, nessa formação, para a gente poder realmente seguir essa vanguarda da cirurgia plástica, ter os equipamentos mais modernos, as últimas tecnologias, né, para poder realmente ser esse diferencial, né, ser essa evolução na cirurgia plástica. E levando sempre a ética, a segurança nos hospitais ali, que realmente dá aquele conforto para o paciente, com uma estrutura também da clínica, ter uma equipe multidisciplinar extremamente profissional para poder realmente trazer que o principal para o paciente é a segurança, né? Então, trazer essa segurança para o paciente. Agora, existe uma busca, né, que vem crescendo entre os cirurgiões plásticos, que é a busca pelo resultado natural, né? Natural e bonito, né? O que você faz para ter um resultado natural e bonito junto à sua paciente, ao seu paciente? A gente recebe, às vezes, algumas pacientes com uma expectativa irreal, que quer um resultado que a gente sabe que vai ficar extremamente superficial ali, artificial. Né? Então, assim, o que a gente tem feito? A gente tem tentado mostrar para a paciente, fazer ali simulações para ver, olha, esse resultado aqui vai ser melhor para você, vai ficar mais bonita, vai ficar mais elegante, é o que a gente chama de quiet beauty, né? Que é aquela beleza silenciosa que traz mais elegância para a paciente, que não é aquele paciente que fica estigmatizado, que se vê na rua e fala, não, essa paciente fez uma cirurgia plástica e exagerou. Então, assim, sem exageros, a gente fazendo o contorno que aquela paciente muitas vezes perdeu ao longo da vida, com alimentação, com gestação, né, que acontece muito. Então, a gente traz de volta ali para poder ter essa beleza elegante. Risco de flacidez após a lipoaspiração? Acontecia muito. A gente fazia a lipoaspiração e aí acabava sobrando muito tecido, muita pele antigamente. E aí acabava tendo que se submeter a uma cirurgia posterior para tirar esse excesso. Com o argoplasma, com as tecnologias de retração, a gente tem várias outras tecnologias de retração também, mas com as tecnologias de retração a gente fez com que esse tecido grudasse ali por baixo e não ficasse aquele excesso, não ficasse aquela pele sobrando. Então, melhorou muito essa questão. Qual que é a mensagem que você deixa hoje, doutor Leonardo, para quem está pensando em passar por esse procedimento ou por esses procedimentos? Que você busque com calma, né? Busque com calma o seu cirurgião plástico, veja toda a formação dele, veja se realmente ele é um cirurgião credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A gente passa por uma prova extremamente difícil, que é a prova de título de cirurgião. Então, verifique se esse cirurgião tem realmente esse título, se é um cirurgião ético, se ele realmente utiliza as tecnologias que são aprovadas, né, aqui no Brasil, e se realmente ele faz a cirurgia em um ambiente hospitalar que tenha toda a estrutura de segurança. Essa é a premissa, né? Eu quero até, a título de mais informações sobre o tema, deixar o seu contato, né? E esse é do IMCP, esse telefone? Esse telefone Instituto Mineiro de Cirurgia Plástica? Exatamente, as nossas secretárias para poder realmente o atendimento. No seu Instagram, Dr. Leonardo Soa. Isso. Não tem ponto não, né? Não, Leonardo Soa, tudo né? junto. Fácil, fácil. O que você tem no Instagram lá? Você tem feito uma comunicação? Tem feito lives? Sim, você sim. Tem feito... A gente tem feito bastante conteúdo legal lá. Tem que ter, explicativo, né? Muito resultado também para os pacientes verem como é que a gente faz as cirurgias, né? Tem muita coisa muito legal. Muito bem. Doutor Leonardo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa, tá?
deixar também um convite para sua esposa estar vindo conosco, né? Quero muito que você escreva para a gente, que a gente tenha esse conteúdo na nossa revista, tá? Também na próxima edição, tá? E as suas considerações finais, por favor. Queria mandar um abraço para todo mundo que participou aí, né? E que às vezes a gente vem aqui, às vezes com jaleco, com nossa roupa ali de trabalho, às vezes as pessoas olham pra gente e não vê a gente como um ser humano, né? E quando a gente emociona ali um pouco ali com a família, que vocês veem o cuidado que a gente tem com as pacientes, assim. Eu costumo realmente tratar com carinho as minhas pacientes, ir lá, saber a história dela e seguir comigo. Por isso que às vezes elas acabam voltando, fazendo outros procedimentos. Então isso é importante. Isso é o principal. Obrigado, Leonardo, pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito bem, a gente volta, portanto, no próximo sábado, sempre aqui pela nossa TV Alterosa, nesses 18 anos de uma parceria consolidada do sucesso. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus. Eu digo sempre, saúde para todos, Minas Gerais. Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Unifenas Universidade. Nota máxima no MEC.